Bora lá, meu povo! Eu não hablo espanhol, eu só falo português. Eu posso cantar a música da Usurpadora, se você quiser. A única coisa que eu sei em espanhol. A Usurpadora! Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Abra o microfone aí para falar oi para mim. Vamos lá. Oba! Boa tarde. Oba! Oi, prof, boa tarde. Oi, Ana. Oi, Sofia. Oi, Vinícius. Oi, Meli. Você tá aqui, Meli. Largou o Levi um pouquinho, né? Oi, professor. Oi, Bleica. Que nome nada. Oi, David. Meli, que linda. Oi, Emily. Oi, Lafinho, tudo bem? Oi, Newton. Oi, Matheus Testa. Tudo bem com vocês? Oi, Hugo. Hugo de Campinas, olha lá. Tem alguém aqui que está fora do estado de São Paulo? Eu. Onde você está, Maria? Bagé, Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Caraca, olha aqui. Aprimorando, rompendo barreiras, né? De tanto despacho que o Guilherme fez na encruzilhada, ele conseguiu fazer o cursinho chegar no Rio Grande do Sul. Tem alguém no Nordeste? Eu. Quem? A Lana? É. Você fala de onde, Lana? Sergipe. Você tem sotaque de sergipana? Eu sou daqui, né? Ah lá, eu vou te obrigar a ler todos os meus textos. Quando alguém tem um sotaque do Nordeste, eu tenho até palpitação, assim, sabe? Tipo, eu até fico muito... até arrepio. Tem alguém do Centro-Oeste? Teve alguém... Brasília? Graças a Deus. Tem alguém do... Tem mais alguma região que eu não falei? Do Norte? Do Norte. Onde você tá, Ana? Eu sou tocantinense, Tocantins. Nossa, no Tocantins, gente. Eu não sei onde fica, mas parabéns. É o meio do Brasil. É no meio, né? É. Fica entre o Centro-Oeste e o Norte, não é? Isso. Tatiane de Manaus, Tatiane. Tem gente do Manaus aqui. Caraca, Tatiane. Que legal, cara. Como é que tá a situação da Covid aí, Tatiane? Oi. Oi, lindinha. Como é que tá a situação do Covid aí agora? Tá melhor ou ainda tá muito difícil? Ainda tá um pouco. Eu Tá vi um pouco umas difícil? informações. Ainda vi algumas informações que tá faltando oxigênio. Não sei se já chegou. Eu acho que deve ter chegado. Certo. Então, ó, daqui de São Paulo a gente manda um monte de coisa positiva para vocês, tá? Obrigada. Para que logo tudo isso acabe. Bom, eu sou o David, professor de produção de texto. É comigo que vocês vão aprender a escrever ou não a redação do Enem, ok? Nós vamos tentar chegar aí a uma redação nota 1000. Se a gente vai conseguir ou não vai conseguir, é outra história, mas o nosso objetivo é chegar próximo do 1000, o mais próximo que a gente conseguir. Nós temos a Amélia e a Bleica, que são alunas do ano passado. Tem mais alguém aqui que é aluno nosso do ano passado, que está aqui junto? Tem o Rafa, que foi meu aluno em 2014, que é o nosso monitor. Acho que só. O Rafa é obrigado a ficar no cursinho. O Aleph, ele mora aqui no São Lourenço, ele era o trombadinha. Aí a gente tirou ele do mundo das drogas e trouxe para o cursinho. Foi assim que ele aprendeu a parar de fumar crack. Olha só, o Matheus, deixa eu falar do Matheus, é muito importante nessa história toda. O Matheus é filho da minha professora de matemática. Eu me lembro quando a Cláudia, a mãe dele, estava grávida, porque eu era aluno dela ainda, estava acho que no 2º ano do ensino médio. E agora, olha só, 2 anos depois eu estou dando aula para ele, porque eu só tenho 19 anos, né? Óbvio.
E, Matheus, é um prazer estar dando aula para você, filho da mulher que me fez gostar de matemática, e eu prestei vestibular o primeiro ano de matemática. Então, nossa, que saudade de ser aluno. Beijo, Cláudia. Presta atenção, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Tem alguém aqui que odeia produção de texto? Que não gosta de português? Mentira, esse menino aí, ó, ele gosta sim. Bruna, você não gosta de português, Bruna? Thaísa não gosta de português? Rafael, pode bloquear ela, mentira. Eu vou tentar ajudar vocês a gostar de português e aprender o máximo possível de produção de texto, tá bom? Ô, Bruna, você tá com o microfone aí, Bruna? Não? Então escreve aí, Bruna, por que você não gosta de português? E Thaísa, tem microfone, Thaísa? Tenho. Por que você não gosta de português, Thaísa? Eu tenho muita dificuldade de conseguir interpretar as coisas. E também não tenho muita criatividade para fazer os textos. Ah, mas assim, quanto mais leitura você fizer, mais você vai gostar de interpretar, e aí mais você vai entender o texto e vai ter mais vontade de ler. E quanto mais você lê, melhor você vai escrever. Tá? Então, eu e a Carla e o Lucas temos aqui o nosso objetivo de deixar a língua portuguesa menos chato, menos difícil, assim, e mostrar que é possível chegar na nota 1000 sem, assim, passar por muita turbulência, tá bom? Espero que no final do ano, lá em dezembro, quando a gente for conversar sobre o balanço final do cursinho, vocês tenham mudado de opinião. A Bruna respondeu, é muito difícil a questão de interpretação e formular ideias para o texto. Mesma coisa que a Thaísa disse. Então, nós vamos juntos tentar melhorar essas questões. Beleza, gente? Vou fazer a apresentação aqui dos meus slides para a gente conseguir começar a aula. Não está apresentando os slides. Por que será? Deixa eu ver. Agora foi. Vocês estão aí vendo meus slides, crianças? Sim. Sim? Então, Sim. Ó, tudo que vocês tiverem dúvida, vocês perguntam, interrompe a aula, participe e fala comigo, porque eu detesto ficar aqui falando sozinho, tá? A gente se constrói a educação juntos. Vamos lá, então? Deixa eu fazer um negócio aqui rapidão. Espera aí. Que eu coloquei para aparecer notificação, então toda hora vai aparecer notificação aqui. Só um minutinho, gente. Rapidão. Eu não sei fazer isso agora, mas eu vou fazer daqui a pouco. Então, vamos lá. Ó, nós estamos aqui começando a aula de produção de texto, e como vocês mesmos disseram, a prova de português é uma das mais complexas. Eu não vou usar a palavra difícil, eu vou usar a palavra complexo, porque complexidade está ligado ao grau de intenção da prova em te prejudicar na interpretação. Então, a prova de língua portuguesa, mais no meu foco, que é a produção de texto, quer que você conheça os elementos que compõem o texto, qual é o objetivo dele em relação ao leitor e consiga extrair informação. Vamos lá, essa questão aqui é do Enem 2016, e tem um texto que mistura dois elementos sociais aí, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. No meio da tela, a gente vê uma cabeça de um homem, e ele está falando alguma coisa. Só que essa fala, ela vai para dentro. Por que vocês acham que a fala do homem vai para dentro e não para fora? E no balão está escrito, se a informação não chega, a opinião não sai. O que é que vocês interpretam sobre isso?
Se a informação não chega, a opinião não sai. Sobre o acesso à informação? Isso, as pessoas precisam do acesso à informação, mas não só do acesso, Ana. Pensa aí. Da expressão. Oi? Poder se expressar também. Também a liberdade de expressão, mas assim, Ana, ó, as pessoas têm que fazer o que com a informação? As pessoas têm que entender a informação para poder ter uma opinião. Isso, tem que jogar a informação para dentro. E quando a gente... Pode falar. Pode falar, Ana. Não era isso. Ah, tá. E quando a gente joga a informação para dentro, a gente está transformando essa informação em conhecimento. Esse conhecimento faz com que a gente desenvolva opiniões, argumentos, pontos de vista, histórias para contar, e a partir daí a gente fala. Veja que o processo aqui no nosso slide, ele aconteceu, vamos ver se agora eu consigo. Aí. Veja que no nosso slide aqui, ó, primeiro a informação entrou e depois é que a boca se abriu para sair. Aí eu quero perguntar para vocês, hoje no mundo social que a gente vive, conversando com as pessoas, parece que essas pessoas, elas estão transformando informação em conhecimento ou estão falando de coisas que não sabem? Estão falando de coisas que não sabem. Falando de coisas que não sabem. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que é isso que a Mariane... Em sua maioria, né? Ai, desculpa quem eu cortei, mas em sua maioria, sim, as pessoas... A maioria das pessoas, Maria Rita, representa aquele que não transformou a informação em conhecimento. Porque a gente vê notícias muito difíceis por aí, as chamadas fake news, e que transformam qualquer estudo científico em conversa de botequim. Por exemplo, você vai tomar vacina e você vai ganhar um chip. Nossa, um chip. Meu Deus, de onde saiu essa história? Saiu de alguém que não teve o conhecimento científico, não internalizou o científico, por isso a opinião saiu sem conhecimento, e aí falou um monte de baboseira. Tudo bem? Alguém lembra de mais alguma fake news que viu durante esses dias aí? Já recebeu uma corrente no WhatsApp para passar adiante? Virar jacaré, verdade. Virar jacaré, mudar o DNA. A minha mãe, vou falar baixo que ela tá aqui. A minha mãe perguntou alguma coisa de chip para mim esses dias, né? Assim, ela não afirmou, ela perguntou porque ela viu uma fake news. Aí eu fui lá e expliquei para ela. Então, parece que ela entendeu. Mas as tias do WhatsApp, elas recebem e começam a reproduzir tudo aquilo que elas recebem. Isso é muito ruim. Vocês que são alunos têm que tomar cuidado com isso. Essa imagem que eu estou reproduzindo aqui, que está no Enem, é uma propaganda, né? Um anúncio publicitário sobre o Dia da Imprensa. Porque a imprensa, ela é aquela que transfere a informação, mas não deveria formar opinião. Vocês acreditam que a imprensa tem papel na formação da opinião hoje no mundo ou não? Com certeza. E dá um exemplo, Ana, assim, como é que a opinião, e a Evelyn escreve no chat se ela tiver sem microfone. Você já viu algum meio de comunicação emitir opinião? Sim, jornal. Você liga o jornal... A TV, né? O meio de comunicação seria a televisão, né? Isso. E a escolha de palavras do repórter, a escolha de palavras do apresentador, ela acaba transformando aquilo que deveria ser apenas notícia para opinião. E aí, como o nosso Brasil é um país que tem pouco investimento em educação, e a educação é muito falha, é muito fácil controlar a massa. E eu não estou falando de uma rede, eu estou falando de qualquer rede de rádio, como disse o Vinícius, e de televisão, e hoje também as mídias digitais, como o Instagram, o Facebook e o YouTube. A manipulação é muito mais fácil hoje, porque as pessoas se afastaram da leitura, do conhecimento científico e se apegaram a tudo que leem nas mídias digitais. Muito cuidado com o que a gente vê nas mídias digitais.
O Vinícius falou do rádio, e tem muita região do Brasil que ainda escuta muito rádio. O interior do Brasil escuta muito rádio. E aí o rádio também forma opinião, porque as mesmas emissoras que têm televisão também têm estações de rádio. Agora vamos fazer o exercício aqui para a gente ver como que o texto aparece na questão do Enem. Veja que a intenção aqui é a interpretação. E interpretação não é levantar suspeitas quaisquer. A gente interpreta um texto a partir dos elementos que ele nos fornece. Então, esse aqui nos fornece uma imagem, palavras em frases, e aqui informações adicionais sobre o dia da imprensa. Então, eu só posso formular ideias a partir daquilo que a gente conhece pelo que o texto apresenta. Alguns textos têm mensagens, eu ia usar o termo subliminar, mas não vou porque não é uma coisa assim, nem sempre é algo planejado, né? Algumas informações são realmente implícitas, e a gente vai conhecer essas informações implícitas, significados de palavras que vão tomar outro significado, a partir de uma leitura mais profunda de texto. E também sair da nossa zona de conforto. Parar de ler só textinho fácil, só aquilo que a gente gosta, só as mensagens do Facebook e do Instagram, e partir para um texto que nos dê bastante trabalho. Ler filósofos, ler sociólogos, ler historiadores, ler clássicos da literatura, e assim, buscando significação de palavras de outra época, começar a compreender melhor os textos. Veja as perguntas as alternativas, que são puramente interpretação da imagem associada ao que está dentro da cabeça do rapaz. Ó, dia do músico, do professor, da secretária, do veterinário. Muitas são as datas comemoradas ao longo do ano e elas, ao darem visibilidade a segmentos específicos da sociedade, oportunizam uma reflexão sobre a responsabilidade social desses segmentos. Então, até aqui, a questão está nos dizendo que as datas comemorativas servem para trazer reflexão. Segunda-feira é uma data comemorativa. Vocês se lembram do que é segunda-feira? Dia da Mulher. Isso, Dia Internacional da Mulher. E não é para ficar dando parabéns para a mulher, ficar dando presente para a namorada. É um dia para a gente parar e refletir sobre como a sociedade está agindo em relação ao feminino. Os homens refletirem, as mulheres refletirem sobre a luta, a sociedade refletirem sobre as questões sociais e por aí vai. A questão nos informa, então, que os dias comemorativos servem para a gente pensar sobre aquela data. Agora aqui, nesse contexto, está inserida a propaganda da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, em que se combinam elementos verbais, palavras, e elementos não verbais, imagens, para se abordar a estreita relação entre imprensa, entenda a imprensa, todo órgão público ou particular que transmite informação, cidadania, os nossos direitos e deveres, informação, o conhecimento e opinião, que é a minha visão, o meu ponto de vista sobre as coisas. Aí vem a pergunta, sobre essa relação, depreende-se, ou seja, é possível entender do texto que... Então, o que é que a gente entende interpretando esse texto? Letra A. Para a imprensa exercer seu papel social, ela deve transformar opinião em informação. Verdadeiro ou falso? Falso. Por que falso? Porque se o intuito é passar informação, então pode a tua opinião. Isso, veja que quando a gente fala de imprensa... Quando a gente fala de imprensa, a gente está falando de um órgão que está levando a informação. Aí a gente vai receber essa informação e nós, leitores, vamos transformar essa informação em conhecimento. Por isso que eu não estou aqui para pregar o que eu penso, para obrigar vocês a pensar nas mesmas coisas que eu, mas sim, junto com a imprensa, junto com a rede social, trazer informação para que vocês consigam formar a opinião a partir dos discursos que recebem. Veja, então, que não é papel da imprensa mexer com a opinião nesse momento. Então, a letra A está errada.
Letra B. Para a imprensa democratizar a opinião, ela deve selecionar a informação. Verdadeiro ou falso? Falso. Acho que Falso. Por quê? Quem falou pro falso? é porque tem que falar sobre todo tipo de informação. Isso. E aí, Pode Meli? selecionar. Sim. E também porque, tipo, não pode meio que democratizar a opinião, porque a imprensa não pode expressar opinião, né? Tipo, ela tem Isso. que expressar informação. Isso. E aí, Meli, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem é que tem o papel de selecionar a informação? Alguém seleciona. Quem? Acho que são os jornalistas, né? Os editores, não sei. Não, assim, a imprensa não tem esse papel, né? Não é papel da imprensa selecionar a informação. O papel da imprensa é soltar a informação. E quem é que vai selecionar aquilo que quer ouvir? Ah, o ouvinte. Nós que somos leitores, espectadores, ouvintes. Então é papel do cidadão receber essa informação e nós selecionamos vários lugares para a gente formar opinião. Tudo bem? Letra B está errada. Letra C. Para o cidadão expressar sua opinião, ele deve democratizar a informação. É o cidadão que democratiza a informação? Não. Não, é a imprensa. É a imprensa, Alana. Muito bem. O papel está invertido a B com a C. O papel de democracia é da imprensa e o papel de seleção é do leitor. Não se pode inverter esse papel, porque senão nós vamos democratizar uma coisa que não nos pertence, que é a informação, nós estamos nos informando por ela, e a imprensa vai selecionar para a benfeitoria daquilo que ela gosta. Não, nós selecionamos a informação e a partir disso formamos a nossa opinião. A B e a C estão trocadas errados. Letra D de dado. Para a imprensa gerar informação, ela deve fundamentar-se em opinião. A imprensa se fundamenta na opinião, depois faz informação? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Ela vai pautar a informação nos acontecimentos, nos estudos científicos, e não numa opinião pessoal. Então, a resposta certa é a letra E. Para o cidadão formar sua opinião, ele deve ter acesso à informação. Então, a gente só pode opinar sobre as coisas depois que receber a informação, que aí sim tem origem midiática, né, dos meios digitais. Resposta certa, letra E. Todo mundo entendeu a interpretação? Sim. Sim. Tá vendo como não é tão difícil? Não é tão difícil. Você precisa fazer esse movimento que eu fiz de analisar as alternativas, julgando pelo que o texto falou, sozinho, lá na hora da prova, lembrando de tudo aquilo que eu ensinei ao longo do ano. Tudo bem? Alguma dúvida sobre essa questão? Não. Não. Não? Nesse primeiro slide, uma informação muito importante para vocês. Se eu quero ter opinião para escrever minha redação do Enem, se eu quero chegar na nota 1000, se eu quero ser o fodão da escrita, eu tenho que fazer o quê? Ter informação. E como é que eu adquiro informação na nossa sociedade? Lendo, ouvindo, assistindo. São 3 passos. Eu vou ler livros e notícias, eu vou ouvir podcasts e programas de internet, eu vou assistir documentários e programas de televisão. É o único caminho que eu tenho para tirar nota 1000 no Enem. Porque o David, ele vai te passar um padrão. Só que, para você adaptar esse padrão para o tema que vai cair lá, que você não vai saber antecipadamente, a não ser que a gente acerte, né? Você precisa ter conteúdo. E para eu ter conteúdo, eu preciso ler bastante. Então, fica aqui a dica de hoje. A partir de 6 de março, vocês precisam se transformar em bons leitores. Se não forem leitores, vai ficar ruim para vocês mesmos, tá? Eu gosto de ler, desde criança fui incentivado a ler, e talvez por isso hoje eu sou professor de português. Eu tenho essa facilidade na interpretação e na escrita. Você também pode chegar a ser muito melhor que eu, desde que você estude e leia bastante, beleza? Vamos lá, posso continuar? Pode. Agora a gente vai aprender um conceito de texto. A gente precisa entender como é que os estudiosos da linguagem definem a palavra texto.
Porque essa definição é aquela que o Enem vai usar, que a Unicamp vai usar. E a partir dessa definição, a gente começa a entender melhor a interpretação do texto. Olha aí, texto é toda organização que vem da língua. Então, eu posso ter uma organização de palavras, eu posso ter uma organização de imagens, eu posso ter uma organização de sons, ou conjunto de tudo isso, desde que apresente sentido. O meu texto só vai ser texto mesmo, e ele só vai compreender o objetivo final dele, só vai conseguir chegar no objetivo final se eu conseguir estabelecer sentido. Então, nós temos nessa definição aí da tela algumas palavras muito importantes. Ó, vou pegar aqui o grifador. Eu vou grifar aqui organização, é que não fica bonito nesse PowerPoint, ó. Duas palavras-chave: organização e sentido. Então, para que o meu texto do Enem valha 1000 pontos, eu preciso que essa opinião fundamentada em argumentos tenha organização, ou seja, por exemplo, defender a mesma opinião do início ao fim, convencer o meu leitor com provas concretas, com dados científicos. Eu preciso escolher as melhores palavras, eu não posso errar pontuação, para que essa mensagem que eu vou escrever, porque o nosso foco está na mensagem, né? Nós somos os produtores de texto, endereçando aquela redação para o corretor da prova. Essa mensagem precisa fazer sentido para quem vai ler. O corretor precisa entender, dentro dos itens de correção, tudo aquilo que você quis dizer. E o que é sentido? É a interpretação completa da informação. Então, por exemplo, se o escritor do jornal não colocar na notícia todas as informações compatíveis, por exemplo, vamos supor que seja uma notícia de assalto, onde foi o assalto, com quem foi o assalto, como foi o assalto, que horas, se a polícia estava lá. Se essas informações não estiverem completas dentro do texto, o meu leitor não vai compreender a mensagem completamente, ela não vai fazer sentido, logo o meu texto falhou. Do mesmo jeito, o leitor, ele pode ter falhas. Por exemplo, se o meu leitor não conhece o código, que é a língua portuguesa, os analfabetos brasileiros têm dificuldade em entender o português. Por quê? Porque não foram letrados, assim como nós. Então, o erro pode estar no leitor e o erro pode estar no produtor do texto. Lá na redação do Enem, nós somos o lado do produtor. O corretor é o lado do leitor, né? O cara que está recebendo. Vocês acham que ele vai ter quanta margem por cento de erro? Bem mínima. Então, quem não pode errar é você. Você precisa escolher as melhores palavras, os melhores argumentos, defender a sua opinião com clareza e propor soluções concretas de intervenção, né, de solução. Assim, você vai evitar que a mensagem seja mal interpretada pelo seu leitor e o seu texto vai fazer sentido. Então, o seu texto só tem sentido se ele tiver organização. E é essa organização que vai trazer sentido. Tudo bem, gente? Sim. Foi filosófico isso, tudo que eu falei? Foi muito. Foi profundo? Foi profundo? Eu nunca Bateu no coração essa. Bateu no coração, assim. Eu já me coloquei lá na hora do Enem, falou. Eu já tô lá, já enfrentando o corretor da prova. É assim que eu quero. Eu quero vocês com sangue nos olhos, entendeu? É assim que eu quero. Alguém tem alguma consideração para falar sobre essa definição? Tem alguma pergunta? Bom, se ninguém tem pergunta, vou continuar então, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês de um texto. E a gente vai ver se é realmente um texto e se esse texto faz sentido. Alguém pode ler esse texto para mim aí da nossa tela? Bem alto, abre o microfone e lê, por favor.
Posso ler? Pode ler. Começa, vai lá, bem alto, bem bonito. Você irá encontrar 2 nuvens e 3 maçãs durante o inverno. Embora sua mãe tenha esperado meses pelo carteiro depois daquela estrada em São Paulo. Por isso, não se deve comer feijão gelado de madrugada. Não beba leite. Entretanto. Porra! Parece os textos que a gente escrevia lá na 4ª série, quando a tia falava para nós escrever assim, as nossas férias. Não entendi absolutamente nada. Alguém entendeu o que tá falando aí? Só para não comer feijão de madrugada. Não é para comer feijão de madrugada, não é para beber leite. A sua mãe ficou esperando um carteiro. Eu não entendi absolutamente nada. Veja que as palavras foram escritas corretamente. O padrão foi respeitado. Todo mundo entendeu isso? Que a norma culta está bem respeitadinha aqui. Todas as palavras estão acentuadas, não tem um erro de concordância, a vírgula aqui no conectivo, ponto final, tudo, gramaticalmente perfeito. Mas o entendimento, ele está comprometido. Por que o entendimento está comprometido? Porque nós não pensamos... Coerência zero. Muito bem, Rafael, é isso aí. A gente perdeu 2 lugares da coerência. Olha aqui no chat, ó. Para que o meu texto foque na mensagem e o sentido seja completo, eu preciso ser coerente. E para eu ser coerente, eu preciso pensar nesses 2 elementos. Ó, eu vou pôr no slide. Dá licencinha aqui um minuto, ó. Vou escrever, ver se eu consigo escrever aqui. Não tem lugar de escrever, né? Não, então vou fazer assim, ó. A aula ao vivo é assim mesmo. Vou pôr uma caixa de texto aqui, ó. Quando a gente vai produzir o nosso texto, para que a gente consiga produzir o efeito desejado, né, que é ter organização e sentido, a gente precisa pensar nesses 2 elementos, ó. Público-alvo e contexto de produção. Alguém poderia me definir o que é público? Pode falar, Ana. Para quem o texto está... Por exemplo, para quem o texto foi escrito. Isso determinada pessoa. Isso mesmo. O público-alvo responde à pergunta da Ana, né? Para quem? Quando eu vou escrever um texto, eu não posso sentar e escrever aleatoriamente. Eu preciso pensar no para quem. Se eu estou escrevendo num portal de internet que vai falar sobre as questões de luta feminina na sociedade, eu vou falar para mulheres, eu preciso pensar nessas mulheres. Como essas mulheres vivem em sociedade, como elas lutam, quais são os enfrentamentos, os problemas. Eu não posso falar de qualquer jeito. Eu preciso saber para quem eu estou escrevendo. Então, lá na redação do Enem, eu vou precisar pensar que o meu público-alvo é o corretor da prova. E o que é que ele espera de mim? Uma ideia boa, pertinente para o problema, argumentos fortes que defendam esse ponto de vista claramente, medidas de intervenção que respeite os direitos humanos, não porque vai zerar sua prova, mas porque você tem caráter, relação intertextual, ou seja, outras matérias dentro da sua redação. Depois a gente vai estudar isso passo a passo, tá? Relacionar geografia, história, filosofia e a norma padrão em dia. Vírgulas, tudo organizado. É isso que ele espera. Se o meu público-alvo, que é o corretor da prova, espera tudo isso, o que é que eu tenho que fazer no meu texto? Esse passo a passo. Uma boa opinião, argumentos fortes, proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, boas propostas, né? Intervenção concreta. Eu preciso relacionar áreas do conhecimento, eu preciso conhecer a língua portuguesa e a norma padrão. Então, se é isso que ele espera, é isso que eu vou fazer. Olhando para esse texto aqui, eu consigo identificar meu público-alvo? Não. Não. Eu não sei para quem aquele texto foi escrito. Por isso que ele não está fazendo sentido. Eu retirei o objeto posterior dele, a pessoa com quem eu converso.
Se eu não identifiquei para quem é esse texto, ele não vai fazer sentido mesmo. No próximo slide, vocês vão ver que eu dei um público-alvo. Aí vai fazer sentido. O segundo item aí da tela, ó, é o contexto de produção. O que é contexto de produção? Alguém tem ideia? Para que tu tá escrevendo aquilo? Fala de novo, que cortou, Maria. Para que tu tá escrevendo aquilo? Para que eu estou, qual é o meu objetivo social e também o lugar, sabe, o momento de produção. Por exemplo, o meu objetivo na redação da Unicamp e do Enem é convencer o meu leitor. O meu objetivo no e-mail que eu estou escrevendo lá na minha firma é conseguir um desconto para poder comprar mercadoria melhor. Então, eu vou adaptar os sentidos para o meu objetivo. Não é todo texto que tem o mesmo objetivo. Aliás, cada texto vai ter o seu objetivo. Isso é contexto. E contexto também é o lugar de produção. É onde você está. Está fazendo o quê? Ó, lá no Enem eu estou numa universidade, esperei o ano inteiro para estar lá, me preparei, estudei texto, produzi. Eu preciso escrever no padrão, tem um corretor me dando uma nota, uma questão social difícil de trabalhar. Então, veja, o contexto é muito específico. Lá na hora eu não posso escolher argumentos fracos, diferente se eu tivesse numa conversa no churrasco. Lá eu podia usar qualquer argumento. No Enem não rola. Eu preciso usar o padrão, eu não posso fazer desvio de linguagem, porque lá ele vai me exigir. Então, o momento também influencia na produção de texto. Veja que eu vou mudar aqui agora, olha lá. Agora eu coloquei um público-alvo e agora eu coloquei um contexto. Esse texto aqui, ó, foi publicado no jornal na parte de horóscopo. Agora lê para mim, de novo, quem leu, lê de novo. O novo texto, lê. Ai, meu Deus. Claro que esse texto não construi um texto. Só a parte azul. Quê? Só a parte azul aqui embaixo, geminiano, vai lá. Ah, tá. Geminiano. Seu ano não fará sentido algum. Você irá encontrar 2 nuvens e 3 maçãs durante o inverno. Embora sua mãe tenha esperado meses pelo carteiro depois daquela estrada em São Paulo. Por isso, não deve comer feijão gelado de madrugada. Não beba leite, entretanto. Agora fez sentido? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas agora, esse texto é da Maria Rita lá. Você é de Gêmeos, Maria Rita? Sim, e o meu pai, coincidentemente, é carteiro. Que legal. Então, veja, agora faz sentido. Por que faz sentido? Ora, coloquei um contexto ali. Esse texto é de horóscopo. E é para um signo de Gêmeos. E o texto diz assim, ó, Geminiano, seu ano não fará sentido algum. Ah, bom. Por isso que depois do sentido algum, nada mais fez sentido. Em 2 nuvens, 3 maçãs, uma mãe que espera um carteiro, na estrada de São Paulo, beber leite eu não posso comer feijão. Por que toda essa confusão? Porque o ano do geminiano não vai fazer sentido. Então, o autor do texto usou frases aleatórias que não têm sentido nenhum para compor o seu texto como metáfora, para se comparar ao ano do geminiano. Viu? Colocando o público-alvo, que é uma pessoa nascida em junho, colocando no jornal, dentro do horóscopo, aí o texto fez sentido. Entenderam agora o que é um texto? Facilitou Sim. a interpretação agora? Sim. Sim, só você e os outros. Vocês estão vivos aí, gente? Sim. A Blake também falou sim. Todo mundo tá entendendo a aula? Eu estou falando muito rápido? Tá de boa. Tá de boa, Meli? Tá. Tá bom. Legal, então. Se vocês tiverem dúvida, para a aula e pergunta, tá? Não estou com pressa, não. Agora a gente vai classificar os textos quanto à linguagem.
Os estudiosos da linguagem, eles estudam o texto e a composição desses textos. E o Enem vai perguntar bastante sobre texto verbal, não verbal e híbrido. É muito importante saber essa classificação. Primeiro texto, vamos lá. Quando a gente usa elementos linguísticos para compor um texto, elementos linguísticos a gente vai entender como palavras, números e letras, podem ser letras sozinhas. Esses elementos são os únicos que eu tenho para entender o texto. E o meu texto fez sentido, eu vou chamar de texto verbal. Aquele texto que é composto apenas por palavras. Então, se eu tiver uma imagem, um som, um gesto, já não é texto verbal. Para ser texto verbal, ele precisa ter apenas palavras orais ou escritas. Olha um exemplo aqui, ó. Quem conhece esse poema? Alguém conhece esse poema? Falar. Já ouviu, Meli? Já. Que legal. Já conhece Tatiane? Já viu na escola, Newton? Não tem a ver com a bomba de Hiroshima e Isso mesmo. Nagasaki? Isso mesmo, Maria Rita. A Rosa de Hiroshima é uma das poesias mais diferentes do modernismo no Brasil, porque o Vinícius de Moraes, que é o autor dela, ele tem, assim, o foco da poesia dele é o amor. Então ele é muito sentimentalista, né, romântico. E ele vai abrir mão da literatura dele para escrever A Rosa de Hiroshima. Esse poema foi escrito em 1946, um ano depois que essas bombas foram foram acionadas e destruíram as duas cidades japonesas, de Hiroshima e Nagasaki. Então veja, por meio de linguagem verbal, só tem palavras, tá vendo? Esquece esses ícones aqui, esquece a fotinha do Vinícius de Moraes aqui, tá? Nós vamos ficar atento ao texto, porque é no entendimento do texto que a gente tem que focar. Isso aqui eu peguei da internet, por isso que tá aqui, tudo bem? Veja que toda a interpretação dele, a história, o sentimento vem por palavras. Eu vou ler ele para vocês agora. Ó. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas e inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Você precisou de alguma imagem para entender esse texto? Não. Não? Pode falar, Meli. Apertei sem querer. Ah, tá. Você precisou de algum vídeo para entender a imagem? O texto? Não. Não, então esse texto é verbal. Por que ele é verbal? Porque toda a compreensão dele foi construída a partir de palavras, elementos linguísticos. Tudo bem, gente? Tudo bem. E o que é que o Vinícius de Moraes está falando? Vamos interpretar. Ó, pensem nas crianças mudas, telepáticas. Então ele está enxergando aqui uma imagem de guerra em que as crianças ficaram mudas diante daquela ação. Mudas porque morreram, ou mudas porque não acreditavam que um ser humano tinha coragem de matar os outros por meio de uma bomba. Telepáticas porque olhavam umas para as outras sem entender por que alguém quis destruir a vida deles. Pensem nas meninas cegas e inexatas. Para quem não sabe, a bomba de Hiroshima trouxe muita doença, e a cegueira foi uma delas. Pessoas são cegas até hoje, pessoas são estéreis até hoje. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensa nas mulheres que vão deixar de poder ter filho, por exemplo, por gerações. Tem gente hoje que não pode engravidar. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Cálidas é sem cor. Então, rosas são lindas, tem cores amarelas, tem rosas brancas, rosas vermelhas. Mas a rosa de Hiroshima, eu vou pôr uma imagem aqui, 1 minuto, ó. Para vocês verem de onde saiu a ideia de rosa. Tá vendo essa imagem?
foi um retrato que nós temos da guerra. Então, o poeta conseguiu criar aqui uma ideia de um... Eu não sei a parte... Não tá mostrando a imagem, bulbo não, da é só o flor. poema. Não tá mostrando a imagem? Ah, é verdade. Desculpa, obrigado, viu? Só um segundo aí que o tio vai pôr a imagem. Agora tá? Sim. Tá. Então, veja, essa é a imagem da destruição da bomba, né? E aí o poeta, ele consegue ver uma rosa aqui, uma rosa negativa, mas vê, ó, aqui tá o bulbo, as pétalas, e aqui o caule, tá vendo? Como se fosse um buquê de flores, mas não as flores que ele gostaria que fosse. Agora tá aparecendo o poema? Sim. Sim. Então tá bom. Daí ele diz que essa rosa é cálida, é uma rosa sem cor. Mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária. Por que hereditária? Porque gerações futuras foram prejudicadas por aquela bomba. A rosa radioativa, a radiação da bomba. Estúpida. Toda guerra é estúpida. Toda briga por poder é estúpida. Estúpida e inválida. Não valeu de nada. A rosa com cirrose. Cirrose representa uma doença, como o câncer, que levou, né, as peles das pessoas de Hiroshima e Nagasaki ficaram como se fossem leprosa, né? A anti-rosa atômica. Por que anti-rosa? Porque ela tem um papel diferente da rosa. A rosa representa amor, a rosa de Hiroshima representa o ódio. A rosa representa o carinho, a rosa de Hiroshima representa o desprezo, e por aí vai. A rosa sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Tudo bem? Tudo bem. Toda essa interpretação veio por meio de linguagem verbal. Por isso, o meu texto é um texto verbal. Posso continuar? Pode. Então, beleza. Vou voltar só aos slides, porque às vezes eu vou mudar de tela e vai aparecer uma outra coisa que não interessa para você. Só um minutinho aqui. Voltando aos slides. Aqui. Próximo tipo de texto. Texto não verbal. Veja que verbal a gente viu que é palavra, então não verbal é o texto que não tem palavra. Ora, se não tem palavra, tem que ter um outro elemento que vai trazer entendimento, imagens e símbolos. Então, quando a compreensão do meu texto vem por imagens, desenhos, cores, símbolos, gestos como libras, ou sons como música instrumental, e eu entendo essa mensagem, o meu texto é não verbal, ele não pode ter palavra. Aí aqui a gente tem uma placa que eu fotografei no São Lourenço, que é o bairro do Aleph. Estão vendo aí a placa? Sim. E que vocês entendem dessa placa? Que tem troca de tiro? Troca de tiro onde? Na rua. Naquela rua ali onde foi colocada a placa, né? Que elemento foi usado aí, Meli, para chamar a atenção do leitor? As cores, né? A cor vermelha, né? Dos carros e das armas. Agora. Isso. Então a gente tem aqui envolto em cor vermelha. Vermelho significa tensão, perigo. Em contraste com a cor branca, então o vermelho fica chamativo. E a arma dentro do carro. Porque não é comum a gente andar armado para a rua no Brasil que tem desarmamento. Mas naquela região ali, a placa está nos dizendo assim, aqui tem violência. Mas está escrito tudo isso na placa? Não, mas... Não está escrito. Nós interpretamos porque nós aprendemos a ler imagens. Tudo bem? E a leitura da imagem nos trouxe a interpretação. Como a interpretação desse texto foi apenas não verbal, ou seja, sem palavras, eu vou dizer que o meu texto é do tipo não verbal. Alguma dúvida? Não. Então tá bom. Posso passar para o próximo? Pode. Então vamos lá.
Agora tem um texto que é misto. A palavra é híbrido. E híbrido significa misturado. Então, um texto híbrido, ele vai misturar imagem e texto. O verbal e o não verbal. Então, ele vai ter uma parte linguística e uma parte imagem, vídeo ou gestos. É como a gente tem aqui a tirinha, ó, da Mafalda. Todo mundo conhece a Mafalda? Sim. Linda, né? Maravilhosa a Mafalda. E ela vai contar um pouquinho sobre como ela vê o mundo pra gente, ó. Ela tá conversando com o ursinho dela, uma criança à frente do seu tempo. Olha, este é o mundo, está vendo? Aí ela aponta pro globo terrestre, de plástico. Sabe por que este mundo é bonito? Ela pergunta pro ursinho, apontando o globo de plástico. Aí no último quadrinho. Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. E ela tem razão. Agora veja, como é que a gente conseguiu interpretar tudo isso? Por conta da associação entre imagem, que é a cara da Mafalda, o ursinho. Como é que a gente ia saber com quem ela estava conversando se não fosse a imagem? Ou que ela estaria apontando para um globo terrestre. Ok? E outra coisa, se eu tirar o texto, a minha imagem não faz sentido nenhum. Veja, se eu tivesse só esse texto aqui, ó, eu não ia ver as expressões da Mafalda. Eu não ia ver o ursinho e o globo. Então, eu preciso no texto híbrido, tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal para a compreensão do entendimento. Tudo bem, gente? Sim. Tudo bem. Então, tá bom. Agora eu vou colocar um vídeo para a gente assistir, que também representa uma imagem, um texto híbrido. Preste atenção. Eu vou até tirar a minha imagem daqui para vocês focarem só no vídeo, tá? A gente acabou de ler A Rosa de Hiroshima. Era um texto verbal. Agora eu vou colocar um texto híbrido do mesmo assunto, da Rosa de Hiroshima. A gente tem aí uma apresentação do cantor Ney Matogrosso. Ele é um dos maiores cantores do Brasil, não é da geração de vocês, mas acho que muitos de vocês conhecem. E ele vai fazer uma interpretação por meio de texto híbrido. O que tem aí de híbrido? A imagem do vídeo e a voz dele cantando a música. Vamos ver, olha que interpretação maravilhosa da Rosa de Hiroshima. Se o áudio não sair na casa de vocês, me avisa que eu arrumo. Vamos lá. Tá dando para ouvir? Alguém grita. Sim. Dá! Ok, assista. Pensei nas crianças telepáticas. Pensei nas meninas pesadas. Pensei nas mulheres roupas alteradas. Professor, agora saiu o áudio. Mas só não se esqueça da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, roseira de Itália. A rosa radioativa explodida válida. A rosa com cirrose de rosa atômica.
Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem mel. E aí? Gostaram da música? Sim. É até emocionante quando a gente vê o Ney Matogrosso interpretando, porque ele põe tanta alma na música, que parece que ele sente tudo aquilo que as pessoas de Hiroshima e Nagasaki sentiram. Eu vou chorar, mas não hoje, outro dia eu choro. Vamos lá? Alguma dúvida até aqui dos tipos de texto com relação à linguagem? Não. Não? Tá, se tiver, depois vocês me chamam aí, perguntam. Tá, agora nós vamos ver as funções da linguagem. Vamos lá. Esse aqui é um quadro síntese de todos os elementos que compõem a comunicação. Então, quando a gente está se comunicando uns com os outros, esses elementos fazem parte de todo esse processo, tá? Vou falar de cada um deles aqui, ó. Quem produz o texto é chamado de emissor, é a primeira pessoa, né? É o eu ou o nós. Esse emissor tem que planejar uma mensagem. Está indo do emissor para o receptor, que a gente vai chamar de interlocutor, porque hoje, no mundo globalizado como a gente vive, tão rápido com as mídias digitais, a interação ela é instantânea. Um gesto, um rosto, uma mão levantada já é uma interação entre quem produziu e quem está ouvindo o texto. Então, a gente tem alguém que manda a mensagem para o receptor. A parte mais importante desse processo é a própria mensagem. Porque aqui, ó, vai estabelecer a comunicação entre os dois lados, né? Entre aquilo que você está falando, aquilo que você quer dizer e aquilo que o outro vai interpretar. Já ouviram aquela frase que eu sou responsável por aquilo que eu digo, não por aquilo que o outro interpreta? Já ouviram essa frase? Sim. Eu sou responsável por aquilo que eu digo, não pelo que você interpreta. Mentira! Você também é responsável por aquilo que o outro interpreta. Porque se o outro interpretou de uma forma equivocada, é porque talvez, a sua mensagem não tenha sido produzida com um sentido específico. Então, pensa que você também é responsável pela interpretação que os outros fazem daquilo que você produz. Tudo isso, né, receptor, emissor e mensagem estão ligadas a um contexto. Eu acabei de explicar o que é contexto. Alguém pode me lembrar que eu já esqueci? O que é um contexto mesmo? O que é um contexto de produção? É para quê, né? Você... Para que o objetivo? E tem mais uma coisa, não é só o para que, tem mais uma coisa que eu falei. Eu dei o exemplo da prova do Enem. O lugar, isso. O ambiente, o lugar, o momento que você está passando. Onde você foi colocado para produzir aquele texto. Então, esse processo se dá com esses elementos aqui. Emissor, mensagem, que é o foco, o principal, para quem recebe dentro de uma situação. Aí, para essa mensagem acontecer, a gente usa sempre um canal. Canal é a mesma coisa que meio de comunicação. Então, se eu usei a rede social, se eu usei o jornal escrito, se eu usei o WhatsApp, então é o meio por onde o receptor envia a mensagem. E essa mensagem sempre vai ser construída a partir de um código, que no nosso caso é a língua portuguesa. No caso do Lucas, de domingo de manhã, é o inglês. No caso do surdo, que também é o Lucas, é Libras, e por aí vai. Tudo bem? Entenderam esses elementos que compõem a linguagem? Entenderam esses elementos? Entenderam esses elementos?
Sim. A gente tem que pensar assim, gente, ó, todas as vezes que a gente for produzir um texto a partir de hoje, nós vamos ter que lembrar desses 6 elementos. Esses 6 elementos precisam estar na nossa cabeça, porque cada um deles representa um planejamento do nosso texto. Então, o emissor é você precisa estar bem preparado, com a leitura feita. Aí você vai pensar no contexto no qual você está, porque o contexto vai determinar muita coisa. Ele vai determinar o nível de linguagem, ele vai determinar qual tipo de código você vai usar. Então, eu preciso pensar no código. Será que eu vou usar o texto mais formal falando com a minha mãe? Ai, não, ele não vai entender nada, ela não tem esse nível de leitura. Então, eu vou facilitar um pouquinho a linguagem. Ó, então, eu preciso pensar no código, que me leva a pensar no canal. Será que eu vou ficar corrigindo as pessoas no Facebook? Todas as vezes que ela escreve uma palavra errada, não vou. Porque eu não vou incomodar ela, porque aquele canal ali permite uma inadequação de linguagem. E eu vou pensar na mensagem e no receptor. Será que o meu receptor vai receber a melhor mensagem? O que o meu receptor espera da minha mensagem? E por aí vai. Aí vamos lá, ó. Dessas funções, né, desses elementos aqui da linguagem, a gente extrai as funções da linguagem. Cada texto, ele vai se adaptar a uma função dela. Então, por exemplo, ó, existem textos cujo objetivo é o receptor. Ó, a função conativa. A função conativa é aquela que quer atingir o meu receptor. Eu quero convencer. Essa função está na propaganda, por exemplo. Coloco lá uma propaganda, eu penso no público-alvo. Por exemplo, propaganda de cerveja, vai ter mulher nua, ou de biquíni. Por quê? Porque é mais na hora do futebol, tem mais homem assistindo. Vai ter que provocar esse público. A função emotiva é aquela que tem como foco quem está enviando a mensagem, porque você vai colocar emoção naquela mensagem. É a poesia, por exemplo. Então, toda poesia é feita com função emotiva. Por quê? Porque a gente vai colocar ali os sentimentos de um eu dentro da linguagem. Existe a função metalinguística, que é o código explicando o próprio código. Como assim, David? Essa função aqui está no dicionário. Quando a gente usa palavras para escrever um dicionário de palavras. Como é que eu defino uma palavra? Usando outras palavras. Como é que eu escrevo uma música? Fazendo música. Como é que eu escrevo... Por exemplo, eu posso escrever uma receita de como fazer uma receita. Coloque os ingredientes, use os modos de fazer, coloque os rendimentos da sua receita. Então, é quando o próprio código volta-se para si. Na língua portuguesa, a gente tem várias poesias que falam do ato de fazer poesia. Esses poemas estão na função metalinguística. A função fática é quando a gente testa o canal, quando a gente pergunta para a pessoa, entenderam? Estão ouvindo? Quando você atende o telefone e fala, alô, por exemplo. Existe a função referencial, que é referência na informação. Quando o objetivo do meu emissor é passar um conhecimento para o meu leitor, a gente encontra ela em jornais, revistas e bulas. E a função poética, que é aquela que está junto com a emotiva na poesia, para trazer som, rima, para trazer ritmo, para trazer a musicalidade ali da parte tocada e por aí vai. Depois, mais para frente, a gente vai estudar cada tipo de função associada ao seu texto. Aqui tem eu vou mandar esses slides assim que a aula acabar. Tem um quadro resumitivo aqui, do tipo de função, qual é o objetivo dela e o que aparece como recurso textual. Tudo bem? Até aqui, tranquilos? Estou usando função fática agora. Tranquilos? Sim. É que o pessoal responde, a maioria responde tudo no chat. Odeio o chat por causa disso. Vou bloquear o chat.
Eu quero que vocês falem comigo, porque eu sou carente. Agora a gente vai ver o tipo... Opa! A gente vai ver o tipo de texto agora. Os estudiosos da linguagem separaram os textos de acordo com o tipo dele. Como assim tipo, David? Os elementos que compõem esse texto. O objetivo desse texto. Então, quando eu quero contar história, vai ter um nome. Quando eu quero contar uma notícia, vai ter um nome. Quando eu quero expor opinião, vai ter outro nome. E assim a gente vai agrupar textos com características semelhantes e objetivos em comum. O primeiro tipo de texto é o texto narrativo. O que é que vocês entendem por narração? Falem para mim, ou escrevam para mim. É o texto que narra alguma coisa. Que coisa? Alguém contando alguma história? Pode ser algo real? Que narra os Não acontecimentos de necessariamente. algo ou alguém. Isso pode ser algo real, como uma notícia, pode ser algo fictício, como um conto. Uma informação. Uma informação. Eu posso usar a narração também para contar sobre a vida de alguém, como uma biografia. Então, a narrativa, deixa eu ver, Newton disse que uma pessoa conta alguma história, isso mesmo. Então, na narração, no tipo de texto narrativo, o objetivo em comum vai ser o fato ou o acontecimento fictício. Nós vamos desenvolver esse fato ao longo de uma sequência de tempo e espaço, e essa sequência tempo e espaço vai fazer com que o conflito se desenvolva e que ele chegue numa hora que nós vamos ter que resolver esse problema aí. Então, alguém brigou com alguém, saíram na porrada, pediram perdão para o outro. Olha lá. Esses fatos vão acontecendo por personagens numa sequência de tempo. Depois nós vamos estudar cada tipo de texto. Então, na semana que vem, nós vamos começar pelo texto narrativo. E a gente vai estudar todos os elementos que compõem a narração. Alguém pode lembrar alguns elementos que tem numa narrativa? Por exemplo, tem narrador, quem conta a história. O que mais que tem? Personagem, Tempo, espaço. Tempo, O desfecho e o clímax. Clímax, o conflito, tem o drama, né? A história, a gente pode ter um suspense, a gente pode ter memórias, lembranças. No filme a tela fica embaçada, na novela a voz fica trêmula, então a gente vai tendo muitos elementos que compõem a narrativa. Então, guardem isso, porque hoje é só um conhecimento geral. Nas outras aulas do ano a gente vai aprender tipo por tipo. Todo texto narrativo é aquele que desenvolve fatos ou acontecimentos num passar do tempo. A história de alguns personagens. Tem um texto modelo aqui para a gente ler. Quem vai ler para mim? Alguém que não leu ainda. Lê aí para mim antes que eu obrigue. Acho que eu posso ler. Então lê, Mélia, porque esse texto aqui é um ensinamento para a gente. Se você veio na aula hoje buscando uma palavra, esse texto é a palavra que você esperava. Amém, irmãos? Amém. Ô, glória. Amém. Ah, ô Jesus. Vai lá, Meli, lê. Tá. Os índios Sioux contam que, certo dia, o Criador reuniu todos os animais da criação e disse: Quero esconder algo muito importante dos seres humanos, que só lhes será relevado no dia em que estiverem prontos para isso. Revelado, perdão. Trata-se da compreensão de que eles são mesmos, de que são eles mesmos que criam a sua própria realidade. A águia logo falou: Dê para mim, que vou levar este segredo para a lua. Não, disse o Criador. Um dia eles irão até lá e o acharão. O salmão então sugeriu: Vou enterrá-lo nas profundezas do oceano. Não, eles também irão até lá, respondeu o Criador. Foi a vez do búfalo. Ó Senhor, me dê, que vou enterrá-lo no fundo mais fundo das grandes planícies. Não adianta, eles rasgarão a pele da terra e mesmo lá o encontrarão. Foi quando a venerável toupeira, que, por viver no seio da Mãe Terra, não vê com os olhos físicos, mas sim espirituais, disse: Coloque esta verdade dentro do próprio ser humano. E o Criador respondeu: Está feito. Uau!
O Criador estava em conflito. Onde eu vou esconder o segredo de que somos nós mesmos que criamos a nossa própria realidade? Somos nós que buscamos o estudo, somos nós que conquistamos as coisas na vida, somos nós que vemos problemas, somos nós que não conseguimos enfrentar as coisas, somos nós que somos nós. Aí, esse conflito fez com que ele agrupasse alguns animais que são animais sábios para ele. E aí os animais disseram, coloque nesse lugar, coloque nesse lugar, coloque nesse lugar. E o Criador, não tem um Deus aqui, hein? O Criador disse assim, não dá para pôr nesses lugares, porque o ser humano vai achar com muita facilidade. Aí a topeira é um animal cego, né? Ela não vê, ela só sente, ela tem boa percepção das coisas. Aí ela disse para o Criador, coloque esta verdade dentro do próprio ser humano. Lá vai ser difícil dele encontrar. E o Criador disse, está feito. Então, tudo aquilo que você vê como realidade está dentro de você. Você pode conquistar as coisas, você pode vencer suas dificuldades, você pode sair dessa depressão, você pode entender mais português, você pode conquistar os seus desafios nas exatas e aprender química, física, sim, matemática, pode sim. Desde que você olhe para um único lugar. Para onde você tem que olhar? Dentro de si mesmo. Para dentro de você mesmo. Olhando para aquilo que você é, para as coisas do seu coração, você vai conseguir tudo isso. Linda essa mensagem, não é? Ninguém gostou da minha mensagem. Os alunos Eu gostei. Tocou o gostavam, ser dentro de mim. É linda. os alunos gostavam mais quando eu colocava textos eróticos, né? Porque isso acontecia antigamente, quando eu era uma pessoa perdida. Eu trazia uns textos com a Chapeuzinho Vermelho, dava um creu no lobo. Ai, umas coisas muito... Eita, bexiga. Nós vamos ver na próxima aula esse texto. Semana que vem eu volto a ser profano. Hoje eu fiquei sério. Ninguém gostou. Tá bom, então, não gosto mais de vocês. Ó, eu gostei, professor. Tocou no meu coração. Eu até tava procurando ali minha alma, só que ainda não encontrei. Logo você vai olhar para dentro de si, você vai encontrar. Presta atenção. É narrativa porque a gente tem um narrador, que é externo ao texto, né? Ele está contando uma história de fora. Tem os personagens como o Criador, o Índio Silks, que está contando a história dentro da história, os animais e por aí vai. E tem um conflito que chega num desfecho. Ok? Onde a gente encontra narrativas? No conto, na crônica, na carta, no romance dos livros maravilhosos, nos filmes, na novela das 9 e na fábula como essa, né? Em que os animais são personagens. Alguma dúvida, assim, claro que bem meio por cima, vocês entenderam o que é uma narração? Sim. Sim? Sim. Sim, então tá bom. Nas próximas aulas a gente vai trabalhando o significado de outros textos. Segundo, vamos lá. Calma, Oi? O que foi? Bom, é o último texto que eu vou falar hoje, semana que vem a gente continua, é o texto descritivo. O texto descritivo, ele caracteriza seres, lugares e objetos, mas não são textos aleatórios, eles estão sempre relacionados às narrativas. Então, dentro dos textos que contam histórias, vai aparecer as partes que descrevem as personagens, os ambientes, os objetos que compõem a cena, para que nós, como leitores, para que a gente consiga formular uma imagem, né? Ficar próximo, melhorar a interpretação. Quando a gente vê um filme, é muito fácil criar essa imagem, que já está pronta. É só a gente olhar. Dentro da história lida no papel é mais difícil. Então, a descrição serve como objeto de interpretação. Alguém se lembra aí o nome da classe de palavra que atribui características a seres, lugares e objetos? Adjetivo. Isso, adjetivo, muito bem. O adjetivo, ele vai ficar próximo dos substantivos e ele vai qualificando aquela coisa, né, dando característica para aquilo. Então, o nosso texto descritivo, ele está muito atrelado ao uso de adjetivos.
Para isso eu trouxe uma poesia dessa linda Cecília Meirelles. E também é uma mensagem para você hoje. Hoje está só uma mensagem, hein? O poema é retrato. Alguém poderia definir para mim o que significa um retrato? Imagem de um rosto. Uma imagem, né? Uma imagem produzida por si só ou pintada. Nesse caso aí, o nosso personagem do poema, que a gente vai chamar de eu lírico, eu não sei se vocês já viram isso com a Carla, o eu lírico, ele vai se encontrar consigo mesmo diante do espelho, e aí ele vai ver uma coisa que ele não vai gostar. Eu vou ler para vocês. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas, frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então veja que nós temos aqui um personagem em conflito, né? Marcinha, ela desgraça, essa professora, odeio ela. O Aleph disse aí, não odeio essa velha. Então a gente tem uma personagem que se olha no espelho e aí ela vê uma imagem dela que ela não reconhece mais. Por que vocês acham que o nosso personagem não se reconheceu mais no espelho? Que fatores proporcionaram essa mudança? Vocês têm alguma ideia? Velhice? Velhice, muito bem, Evelyn. É isso mesmo. Aquilo que vai, o passar do tempo, Newton, isso mesmo. Aquilo que vai acontecer com todos nós, essas carinhas bonitinhas que quase todos vocês têm, não todos, porque tem uns que são bem feinhos, mas que quase todos vocês têm, ela vai passar. E o que a gente vai ver no espelho velho é o que sobrou ao longo do tempo. Aí, ó, ela vai usando os adjetivos para a gente ver a imagem que ela vê. Eu não tinha este rosto de hoje. Ela vai descrever. Como é que estava o rosto dela? De uma forma jovem. Não, na hora que ela está vendo agora no espelho. Olha as palavras que ela usa. Que palavras ela usa para descrever? Magro. Magro, triste, calmo. Então veja que ela vai mostrando os adjetivos para a gente ir vendo aquela imagem. E os olhos? Como é que estavam os olhos dela? Vazios. Vazios. Então ela olhava para as coisas e ela não tinha mais aqueles olhos cheios de vontade. E como estava o lábio? Amargo. Amargo. Ai, que delícia de sotaque. Veja que ele vê ela que provavelmente quando era mais jovem, cheia de vontades, falava palavras boas, hoje o lábio está amargo. Eu não tinha estas mãos. Aí os adjetivos são mãos sem força, paradas, frias, mortas. Ela não tem mais os movimentos da mão certinho. Eu não tinha esse coração apagado que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança. Como é que ela caracteriza a mudança? Simples, certa e fácil. Uma mudança pela qual todos nós vamos passar, que é a idade. Aí ela faz a pergunta, e eu faço a pergunta para o David, para mim mesmo. E eu faço para terminar, eu termino essa aula de hoje fazendo a pergunta para você. Lá na sua velhice, em que espelho ficou perdida a sua face? Será que você vai chegar na velhice e ver todas essas coisas e vai se lembrar positivamente, negativamente? Quem vai ser você na sua velhice? É uma reflexão que eu quero que você leve para casa hoje, tá bom? Entenderam o tipo de texto descritivo, gente? Como os elementos facilitam a nossa interpretação? Sim. Então tá bom. Na próxima aula, então, não saiam ainda. Na próxima aula a gente vai ver o expositivo Homem Fuma Explode. Atenção, hein? Aqui no Brasil. Ó, depois a gente vai ver texto de opinião. Por que as mulheres apanham tanto no Brasil e ninguém faz nada? Nós vamos aprender como dirigir no Brasil também. E a gente vai ver os sistemas de comunicação, a seca no Ceará, as propagandas de duplo sentido,
Nós vamos assistir Amiga dona de casa. propagandas dos anos 90. Nós vamos ver a japonesinha que canta. Já viram esse vídeo? Vocês já assistiram esse vídeo da japonesinha que canta? Olha que lindinha. Nós vamos assistir esse vídeo para ver como o texto vira entretenimento para as pessoas. E, infelizmente, acabou. Acabou. Que pena que acabou. Que pena que acabou. E o Projota chora. Chora, Projota. Chora, que eu gosto bastante quando você chora. Gente, foi boa aula. Vocês gostaram? Eu gostei. Sim, deixou o português um pouco menos difícil, chato de aprender? Não, Não, o português ficou ruim? não ficou chato. Ah, que bom. Pensei que você estava xingando a minha aula. Não, imagina que eu ia fazer isso, você me mata. Então tá bom, meus amores. Foi muito bom conhecer vocês. A gente se vê daqui 15 dias e a gente vai finalizar essa matéria. No meu planejamento já tá para 2 semanas mesmo. Então, o David atrasou. Não. Tá certinho. Pode olhar lá que tem 2 semanas para isso, tá bom? Um beijo, muito obrigado por vocês terem dado atenção para mim, para o Aprimorando hoje. Espero que vocês estejam gostando de estudar com a gente online. Não desistam.